Imagine por um instante que tudo o que você aprendeu sobre a nossa posição no universo está prestes a ser questionado. Não se trata de uma teoria da conspiração ou de um vídeo amador desfocado. A revelação que está chegando vem de fontes que, por décadas, foram mantidas em silêncio: arquivos militares, depoimentos de pilotos da Marinha, documentos oficiais desclassificados por governos. O choque não é apenas ver um objeto no céu, é perceber que ele não se comporta como nada que conhecemos. As acelerações desafiam a física que usamos para construir foguetes. As trajetórias ignoram a inércia. E, acima de tudo, o silêncio institucional que cercava esses fenômenos começou a ruir. Você não precisa acreditar em mim. Os próprios governos, um após o outro, admitem: há algo no ar que não conseguimos explicar. A pergunta que ecoa agora não é mais se eles existem, mas o que significa para nós sabermos que não estamos sozinhos? Prepare-se. A cortina está sendo levantada. Não estamos falando de algo recente ou de invenção moderna. Registros históricos mostram que fenômenos inexplicáveis no céu acompanham a humanidade há milênios. Na Roma antiga, o historiador Plínio, o Velho, descreveu escudos flamejantes cruzando o horizonte durante a guerra contra Cartago. No Egito, papiros do reinado de Tutmés III narram círculos de fogo que pairavam sobre o palácio e depois subiam em direção ao sol. Na Idade Média, cronistas europeus relataram naves celestiais e cruzes luminosas que se moviam de forma inteligente, desafiando as leis da natureza. Na China imperial, astrônomos da dinastia Song catalogaram objetos errantes que mudavam de cor e velocidade, classificados como estrelas visitantes. Esses relatos não são lendas soltas, estão ancorados em documentos oficiais de civilizações que não conheciam aviões, balões ou drones. A consistência geográfica e temporal sugere que algo real esteve ali, observado por olhos treinados de sacerdotes, escribas e soldados. Se tudo não passasse de mitologia, por que povos separados por oceanos e séculos descreveriam os mesmos objetos? O passado guarda evidências que a ciência ainda não conseguiu explicar. Mas não foram apenas os antigos que registraram o inexplicável. Quando a humanidade entrou na era moderna, os governos começaram a prestar atenção e a documentar. Em 2004, pilotos da Marinha dos Estados Unidos avistaram o que hoje chamamos de tic-tac, um objeto cilíndrico, sem asas ou propulsão visível, que se movia de forma impossível. Os radares confirmaram. As câmeras infravermelhas gravaram. O Pentágono, depois de décadas de silêncio, liberou oficialmente 3 vídeos em 2020. Documentos do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais detalham encontros que desafiam qualquer explicação convencional. Não são casos isolados, pilotos brasileiros, russos e chineses também relataram padrões semelhantes. O que importa aqui não é acreditar ou não, os militares não têm motivos para mentir. Eles treinam para identificar aeronaves, e o que viram não se encaixava em nada conhecido. A diferença entre mito e dado concreto começa a se dissolver quando os próprios arquivos oficiais viram evidência. Mas foi no século XXI que o volume de relatos atingiu um patamar nunca antes visto. Com a internet e as redes sociais, qualquer pessoa com um celular pode registrar e compartilhar o que vê no céu. De repente, pilotos de companhias aéreas, controladores de voo e até astronautas começaram a falar abertamente sobre objetos não identificados. Em 2017, o New York Times revelou que a Marinha dos Estados Unidos possuía vídeos desclassificados de encontros reais com OVNIs, os famosos vídeos do USS Nimitz e do USS Theodore Roosevelt, que mostram aeronaves fazendo manobras impossíveis, sem asas ou motores visíveis. Desde então, centenas de testemunhos de militares e ex-funcionários do governo surgiram, todos descrevendo a mesma coisa: objetos que desafiam a física conhecida. Em 2023, um ex-oficial de inteligência chamado David Grush testemunhou perante o Congresso dos Estados Unidos, afirmando que o governo possuía programas secretos de recuperação de naves não humanas. Não são mais boatos ou teorias da conspiração, o testemunho moderno é oficial, documentado e inegável. A pergunta já não é se eles estão aí, mas por que tantos tentaram esconder. E diante de tantos relatos, a pergunta que surge é: como eles poderiam chegar até aqui? A física, ao contrário do que muitos pensam,
não fecha a porta para viagens interestelares, ela a escâncara. Começamos com a dilatação do tempo. Segundo a teoria da relatividade de Einstein, quanto mais perto da velocidade da luz, mais o tempo desacelera para quem viaja. Uma nave acelerando a 1g constante poderia cruzar a galáxia em apenas 20 anos para a tripulação, enquanto séculos se passariam na Terra. Isso transforma distâncias impossíveis em rotas viáveis dentro de uma vida humana. Depois, há métodos além da propulsão química. Vela solar, fusão nuclear, antimatéria e até a intrigante dobra espacial, que, teoricamente, contrai o espaço à frente e expande atrás, sem violar a relatividade. A NASA já estuda essas possibilidades em laboratório. E não podemos ignorar as naves-mãe ou colônias geracionais, habitats autossuficientes que viajam por séculos, mantendo uma civilidade viva durante a jornada. Portanto, a física não apenas permite viagens interestelares, ela oferece caminhos práticos que poderiam estar sendo usados por civilizações apenas algumas centenas de anos mais avançadas que a nossa. O que falta não é possibilidade, é evidência direta. E essa evidência, como veremos, pode já ter passado por nós. É justamente aí que a ciência nos mostra suas fronteiras. A física atual explica bem o que conhecemos, mas existem lacunas profundas que nos obrigam a considerar o inexplicável. Por exemplo, a matéria escura constitui cerca de 27% do universo, mas nunca a detectamos diretamente. Sabemos que ela existe por seus efeitos gravitacionais, mas sua natureza é um completo mistério. Da mesma forma, a energia escura, que acelera a expansão do cosmos, representa 68% de tudo que existe. São buracos enormes no nosso entendimento. Se algo tão fundamental escapa ao nosso conhecimento, como podemos descartar a existência de formas de inteligência ou tecnologia que operem além dos nossos modelos físicos? A física quântica também revela fenômenos como o entrelaçamento e a superposição que desafiam nossa intuição clássica. E se uma civilização avançada dominar esses princípios para viajar entre estrelas? As lacunas científicas não são apenas ausência de respostas. São portas abertas para possibilidades que nossa ciência ainda não conseguiu trancar. Em 2017, algo estranho entrou no nosso sistema solar vindo de fora, um objeto interestelar batizado de Oumuamua, que em havaiano significa mensageiro vindo de longe. E ele não se comportou como um asteroide ou cometa comum. Primeiro, sua forma era alongada, como um charuto ou um disco fino, nunca vimos nada assim. Segundo, ele acelerou ao se afastar do Sol sem ter uma cauda visível, ou seja, sem liberar gás que explicasse esse empurrão. A única explicação natural que sobrou? Que ele fosse feito de hidrogênio molecular, algo nunca observado. Mas há uma hipótese muito mais provocativa: Oumuamua poderia ser uma sonda artificial, uma vela solar de origem alienígena, desgastada pelo tempo interestelar. O próprio Avi Loeb, astrofísico de Harvard, defendeu essa ideia. Se for verdade, não foi um visitante aleatório, foi um explorador, um mensageiro enviado por alguma civilização. E ele já se foi, deixando mais perguntas do que respostas. E se tudo isso não for coincidência? Se cada avistamento, cada documento desclassificado, cada anomalia científica for apenas a ponta de um iceberg que ainda não ousamos mergulhar? O que Oumuamua nos ensinou é que o universo está cheio de objetos que não entendemos, e talvez não estejamos prontos para entender. Mas a humanidade sempre avançou quando aceitou o desconhecido como desafio, não como ameaça. Se existem outras inteligências por aí, a pergunta não é mais "estamos sós", mas sim "o que faremos com essa resposta?". Isso muda tudo: nossa filosofia, nossa ciência, nossa visão de lugar no cosmos. De repente, as fronteiras entre nações parecem insignificantes diante de uma verdade cósmica. Não se trata de acreditar ou não, trata-se de estar aberto ao que as evidências apontam. O choque da revelação não é o fim, é o começo. Porque, no fundo, a maior descoberta não é que eles existem. É que nós, finalmente, estamos prontos para perguntar.